A língua portuguesa é uma língua muito complexa e suas regras são bastante difíceis. Eu sou o professor Fernando Alves do QG Concursos e junto comigo convido para que vocês possam abordar a gramática. Vamos falar um pouco agora sobre os pronomes interrogativos e relativos. Os pronomes que, qual, quem, quanto e onde são considerados pronomes interrogativos quando eles tiverem perguntas diretas ou indiretas. Por exemplo, no poema Que tiro foi esse? O pronome que está sendo usado numa pergunta direta, porque tem um ponto de interrogação aqui na escrita e na pronúncia a gente fala que tiro foi esse? Já na frase de baixo, diga-me que tiro foi esse? Tem o ponto final. E na pronúncia a gente só fala assim também, diga-me que tiro foi esse. Não pronuncia como uma pergunta, é uma pergunta indireta, mas continua sendo uma pergunta porque requer uma resposta. Agora, esses mesmos pronomes serão considerados pronomes relativos quando eles se relacionam com um nome ou um pronome que está antes dele. Por exemplo, ela é a filha que eu amo. O pronome que está se relacionando com a palavra filha, que é um nome que está antes dele. Tem que estar antes dele. Ela é a filha que eu amo. O pronome que, nesse caso, é um pronome relativo. Aquele era o autor a quem me referi. O pronome quem está se relacionando com a palavra autor, com o nome autor, que está antes dele. Portanto, o quem é um pronome relativo nesse caso. Apareceu a preposição a, porque quem se refere a alguém. E toda vez que eu estiver usando pronomes relativos na frase, a preposição tem que ficar antes dele, qualquer um que seja ele. Aproveitando também para falar do uso dos pronomes cujo ou cuja. O cuja, além dele se relacionar com o nome que está antes dele, ele também se relaciona com o nome que está depois dele, dando uma ideia de posse. Sabrina é a mulher cujas bolsas sumiram. Significa que as bolsas são da Sabrina, as bolsas são da mulher, ou as bolsas são da Sabrina. Vai pegar o que está depois dele e fazer uma relação de posse com o que está antes dele. Costumo dizer que vai marcar um gol de bicicleta. É o único desses pronomes que vai fazer essa relação com as duas, dando ideia de posse. A VUNESP, por exemplo, é uma banca que gosta de colocar algumas coisas com cuja que não tem cabimento. Exemplo, Sabrina é a mulher cujo trabalhar. Coloca uns verbos aqui que não dá ideia de posse. A Sabrina não é a dona do verbo, por exemplo. E também a VUNESP, ela costuma misturar dois pronomes relativos. Sabrina é a mulher cujas bolsas desapareceram. Então essas questões que não dão ideia de posse, não pode usar o cuja. E questão misturada, que cuja, onde cuja também não pode, já pode eliminar essa questão na hora da prova, ok? Outra coisa, o cujas, ele também tem que concordar com quem está aqui, ó. Cujas bolsas, se fossem sapatos, Sabrina é a mulher cujos sapatos, cuja bolsa, cujo sapato, e não aceita o artigo o depois do cuja. Sabrina é a mulher cuja as bolsas está errado, cujas bolsas está certo. Porém, existem regras importantíssimas para usá-los como pronomes relativos. Por exemplo, já falamos que o pronome cujo ou cuja, eles serão usados com a ideia de posse. Ele pega a coisa que está depois dele, ou a pessoa que está depois dele, e relaciona com a coisa ou a pessoa que está antes dele. Já o pronome onde só deve ser usado quando o que estiver antes dele for um lugar. Por exemplo, a casa onde morei, a fábrica onde trabalho, o bairro onde fui criado. O pronome quanto será usado com a ideia de quantidade. Se for uma pergunta, quanto custa isso? O pronome quem só pode ser usado para pessoas. E essas pessoas não podem ser pessoas jurídicas, pessoas físicas. A gente vai usar o quem quando se estiver se relacionando com seres humaninhos. Então, se eu disser, o gatinho a quem Ana amava sumiu. O gatinho que está antes do quem não é uma pessoa, um ser humano. Então, não pode. Tem que ser uma pessoa, um ser humano.
E o pronome que e qual pode ser usado para tudo. Pessoas, coisas e até mesmo lugares. E para isso, trouxemos aqui alguns exemplos. A filha que eu amo. Estou usando o pronome que pode ser usado para tudo, pessoas ou coisas, se relacionando com o nome filho. A autora a qual me referi. Nesse caso, temos que prestar atenção em uma coisa. O pronome qual, ele vem acompanhado do o ou do a. Depende de quem está antes dele. No caso, o autor é feminino, então você vai colocar a qual. A autora a qual me referi. Quem se refere a alguém. O verbo referir-se pede a preposição a. A regência do verbo referir-se pede a preposição a. E onde eu coloco a preposição a mesmo? Antes do qual. Só que esse qual já vem com a. Eu vou juntar a preposição a mais o a do qual e vou colocar o acento indicativo da crase. A garota de quem eu gosto. Quem gosta, gosta de alguém. Coloco antes do pronome quem, que está se relacionando com garota. O bairro onde nasci. O onde é somente usado para lugar, estou falando do bairro. E o homem cujo carro, o carro do homem, então fazendo a relação com os dois. E aí, pessoal, gostaram das dicas? Então curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal e até o próximo vídeo.